Olá, vamos falar agora de epistemologia do conhecimento. Epistemologia, ou teoria do conhecimento, é a crítica, estudo ou tratado do conhecimento da ciência, ou ainda, o estudo filosófico da origem, natureza e limite do conhecimento. Pode-se remeter à origem da epistemologia a Platão, ao tratar o conhecimento como crença verdadeira e justificada. O desafio da epistemologia é responder o que e como alcançamos o conhecimento. Diante dessas questões, a epistemologia surge em duas posições. A empirista, que diz que o conhecimento deve ser baseado na experiência, ou seja, no que for aprendido pelos sentidos. Racionalista, que prega que as fontes do conhecimento se encontram na razão e não na experiência. A expressão epistemologia deriva das palavras gregas episteme, que significa ciência, e logia, que significa o estudo, podendo ser definida com a sua etimologia como o estudo da ciência. Epistemologia genética é a teoria desenvolvida por Jean Piaget e consiste numa síntese das teorias existentes. Piaget não acredita que o conhecimento seja inerente ao próprio sujeito. Para Piaget, o conhecimento é gerado através de uma interação do sujeito com o seu meio, a partir de estruturas existentes no sujeito. Assim sendo, a aquisição do conhecimento depende tanto das estruturas cognitivas do sujeito como a relação com os objetos. Piaget também fez os estágios do desenvolvimento. Para Piaget, o desenvolvimento humano obedece em certos estágios de idade e ocorre do nascimento até se consolidarem depois dos 12 anos. Para ele, todas as pessoas passam por esse estágio. No entanto, a faixa etária varia de pessoa para pessoa. Segundo Piaget, os estágios são: estágio sensório-motor. Acontece do nascimento até mais ou menos 18 meses. Nessa fase, as crianças adquirem a capacidade de administrar seus reflexos básicos para que gerem ações prazerosas e vantajosas. Nesta etapa, controla esquemas sensórios motores e é capaz de fazer imitações. É um período anterior à linguagem, no qual o bebê desenvolve a percepção de si mesmo e dos objetos à sua volta. Estágio pré-operatório. Acontece mais ou menos dos 18 meses aos 6 a 7 anos de idade. Essa fase se caracteriza pelo surgimento da capacidade de dominar a linguagem. A criança inicia a construção de símbolos e a relação de causa e efeito. A criança é muito perguntadeira, quer saber de tudo que está acontecendo à sua volta e continua egocêntrica, ou seja, pensa que as pessoas veem o mundo ao seu redor como ela vê. Ainda não é capaz moralmente de se colocar no lugar do outro. Estágio operatório concreto, que vai dos 6 aos 7 anos de idade, mais ou menos, aos 10 a 11 anos de idade. Essa fase tem como marca a aquisição da noção de reversibilidade das ações. A criança começa a construir conceitos através da lógica, consolida o conceito de quantidade e sabe agora o valor do dinheiro. Seu pensamento, apesar de lógico, ainda está preso aos conceitos concretos. Não realiza esquemas dedutivos. Estágio operatório formal. Vai dos 10, 11 anos em diante. Fase em que o adolescente constrói o pensamento dedutivo, realizando coisas mais complexas. Agora, ele consegue fazer hipóteses e ver os diferentes pontos de vista. Para Piaget, a criança agora vê o mundo de uma forma real. Na concepção piagetiana, a aprendizagem só ocorre mediante a consolidação das estruturas de pensamento. Portanto, a aprendizagem sempre se dá após a consolidação do esquema, que o suporta da mesma forma a passagem de um estágio a outro, que depende da consolidação e superação do estágio anterior. Claro, possuímos outras posições teóricas, como, por exemplo, a obra de Henri Vallon, que prepassa pela ideia de que o processo de aprendizagem é dialético. Não é adequado postular verdades absolutas, mas sim revitaliza direções e possibilidades. Uma das consequências dessa postura
é a crítica às concepções reducionistas. Vallon propõe o estudo da pessoa completa, tanto em relação ao seu caráter cognitivo, quanto ao caráter afetivo e motor. Para Vallon, a cognição é importante, mas não mais importante do que a afetividade ou a motricidade. Vallon reconhece que o fator orgânico é a primeira condição para o desenvolvimento do pensamento. Ressalta, porém, a importância das influências no meio. O homem, para Vallon, seria o resultado de influências sociais e filosóficas, de modo que o estudo do psiquismo não pode desconsiderar nenhum outro aspecto do desenvolvimento humano. Por outro lado, para Vallon, as potencialidades psicológicas dependem especialmente do contexto sociocultural. O desenvolvimento do sistema nervoso, então, não seria suficiente para o pleno desenvolvimento das habilidades cognitivas. Vallon define desenvolvimento como um processo pelo qual o indivíduo emerge de um estado de completa imersão social em que não se distingue ao meio para um estado em que pode distinguir seu próprio motivo, os motivos oriundos do ambiente. Desse modo, desenvolver-se torna-se sinônimo de identificar-se em oposição ao mundo exterior. O desenvolvimento ocorreria para Vallon por uma sucessão de estágios, à maneira da teoria de Piaget, mas através de um processo assistemático e contínuo, em que a criança oscila entre a afetividade e a inteligência. Entretanto, ao contrário de Piaget, Vallon acreditava que o processo não é tão bem delimitado, mas constante, podendo haver, inclusive, regressão. As aquisições de um estágio são irreversíveis, mas o indivíduo pode retornar à atividade anterior ao estágio. Um estágio não suprime os comportamentos anteriores, mas sim os integra, resultando em um comportamento em que há acumulação das partes. A teoria de Vallon confronta-se com o behaviorismo. Neste ponto, enquanto um comportamentalista acredita que a aprendizagem é um processo de modelagem onde vários comportamentos são condicionados e posteriormente extintos, Vallon afirma que o comportamento aprendido não é extinto, mas sim integrado ao posterior. Outros dois importantes conceitos na obra de Vallon são emoção e afetividade. Emoções, para Vallon, são fenômenos psicofisiológicos, oriundos de um sistema nervoso central, caracterizados pela reação postural de exteriorização da afetividade. A afetividade, por sua vez, seria o conjunto de processos psíquicos exteriorizados através das emoções. Em outras palavras, enquanto emoções seriam processos internos, a afetividade seria o estado psicológico que viabiliza a comunicação das emoções. Vallon destaca que os métodos mecanicistas não são poderosos o suficiente para aprender a complexidade das emoções. Por outro lado, não nega seu caráter biológico, lembrando que as emoções ocorrem sob o comando do sistema nervoso central e que dependem da estrutura orgânica do indivíduo. Ele considera as emoções como a primeira ferramenta de interação com o meio que uma criança possuirá. Por exemplo, um bebê não tem condições de satisfazer suas necessidades sozinho. Tampouco possui competência sobre a linguagem para comunicar do que precisa. Por isso, bebês choram. E é a única maneira que a criança tem de comunicar que está necessitando de algo. Por outro lado, quando o bebê chora, espera-se que alguém vá ajudá-lo e satisfazer talvez sua necessidade. Vallon considera este o primeiro passo do estabelecimento gradual, pela criança, de relações entre seus atos e seus meios. Para Vallon, a cognição está alicerçada em 4 categorias de atividades cognitivas específicas: o movimento, a afetividade, a inteligência e a pessoa. O movimento seria um dos primeiros campos funcionais a se desenvolver e que serviria de base para o desenvolvimento dos demais.
Vallon dá especial ênfase ao movimento como campo funcional, porque acredita que o movimento tem grande importância na atividade de construção do pensamento, no período anterior à aquisição da linguagem. A afetividade, por sua vez, seria a primeira forma de interação com o meio ambiente e a motivação primeira do movimento. À medida que o movimento proporciona experiências à criança, ela vai respondendo através de emoções, se diferenciando do meio. As emoções são também a base do desenvolvimento da inteligência. Para Vallon, inteligência tem um significado bem específico, estando diretamente relacionado com duas importantes atividades cognitivas humanas: o raciocínio simbólico e a linguagem. À medida em que a criança vai aprendendo a pensar nas coisas fora de sua presença, o raciocínio simbólico e o poder de abstração vão sendo desenvolvidos. Ao mesmo tempo, e relacionadamente, as habilidades linguísticas vão surgindo no indivíduo, potencializando sua capacidade de abstração. Vallon dá um nome de pessoa ao campo funcional que coordena os demais. Seria este também o campo funcional responsável pelo desenvolvimento da consciência e da identidade do eu. As relações entre esses campos funcionais não são harmônicas, de modo que constantemente surgem conflitos entre eles. Assim como na teoria piagetiana, a teoria de Vallon também propõe uma série de estágios do desenvolvimento cognitivo. Por outro lado, Vallon é bem mais flexível na análise dos estágios. Ao contrário de Piaget, Vallon não acredita que os estágios de desenvolvimento formem uma sequência linear e fixa, ou que um estágio suprima o outro. Para Vallon, o estágio posterior amplia e reforma os anteriores. O desenvolvimento não seria, na obra valloniana, um fenômeno suave e contínuo. Pelo contrário, o desenvolvimento seria permeado de conflitos internos e externos. Vallon deixa claro que é natural que no desenvolvimento ocorram rupturas, retrocessos e reviravoltas, o que para Piaget e os comportamentalistas parece algo improvável. Vallon afirma que os estágios se sucedem de maneira que o momento predominantemente afetivo seja sucedido por momentos predominantemente cognitivos. Usualmente, períodos predominantemente afetivos ocorrem em períodos focados na construção do eu, enquanto estágios com predominância cognitiva estão mais direcionados à construção do real e compreensão do mundo físico. Este ciclo não é encerrado, mas perdura pela vida toda, uma vez que a emoção sobrepõe a razão quando o indivíduo se depara com o desconhecido. Deste modo, afetividade e cognição não são estanques e se revezam na dominância dos estágios. Um dos estágios, estágio impossível emocional. Do nascimento até aproximadamente o primeiro ano de vida, a criança passa por uma fase denominada estágio impossível emocional. É o estágio predominantemente afetivo, onde as emoções são principalmente instrumento de interação com o meio. Estágio sensório, motor e projetivo. Dos 3 meses de idade até aproximadamente o terceiro ano de vida, a criança passa pelo estágio sensório-motor e projetivo. É uma fase onde a inteligência predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos. Os pensamentos, nesse estágio, muito comumente se projetam em atos motores. Estágio do personalismo. Este estágio se estende aproximadamente até dos 3 aos 6 anos de idade e é um período crucial para a formação da personalidade do indivíduo e da autoconsciência. Uma consequência de caráter autoafirmativo nesse estágio é a crise negativista. A criança opõe-se sistematicamente ao adulto. Por outro lado, também se verifica uma fase de imitação motora e social.